De segunda-feira a gente inicia a semana ainda na ressaca da derrota do Brasil ontem. E aí muita gente tá surpreso, mas vamos falar de futebol ou de notícia ou de política? Vamos falar, porque tem tudo a ver. O que está acontecendo hoje, a gente está colhendo frutos podres, né, de uma indústria do futebol que está matando o futebol. Escrevi mais cedo um artigo, os detalhes estão lá, mas a gente vai abordar aqui, inclusive a partir de diferentes perspectivas, porque naturalmente hoje o futebol ele é um esporte que movimenta alguns trilhões no mundo todo. Naturalmente isso atrai players, investidores, muitas vezes sem conexão alguma com o futebol. Esses rapazes aí, embora todos eles tenham o seu talento individual, eles, me parece que falta a eles vamos dizer assim, aquele calo emocional, sabe? Aquela força emocional para lidar com toda a pressão que é exercida por patrocinadores, agenciadores, empresas de IRP, mídia. Gente, CBF, FIFA, tudo. A gente vai entender algumas camadas, vai trazer aqui algumas camadas de análise desse business, né, que é paixão nacional. Né? Então, assim, como é que mantém a paixão nacional com tanto business por trás? Né? Por que esses garotos não conseguem trazer, nem eles, nem as gerações anteriores, né? Nós estamos agora realmente a 6 Copas sem ganhar nada. Né? Viramos hexa de derrota. Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Eu vi, inclusive, coletei também a opinião de muita gente do próprio esporte. Aliás, a gente vai começar trazendo essas opiniões da esquerda, direita, de gente que se identifica com um lado do espectro político, de gente que se identifica com o outro, de gente que faz uma análise crítica, de gente que só critica agora, depois perdeu. Tem um pouquinho de tudo, mas esse pouquinho é fundamental para a gente fazer esse debate. Vamos ouvir, na verdade, aqueles que conhecem, né, que têm história, né, e que também fizeram a sua análise sobre essa derrota ontem. Vamos para o Luxemburgo? Você gosta do Luxemburgo? Não? Solta o Luxemburgo aí. Ancelotti errou muito, mas não é muito nessa Copa do Mundo. E vocês não falam nada. E usar o Neymar só nesse jogo. Agora, nós não temos jogador melhor que o Neymar, cacete. Qualquer lugar do mundo preservaria o Neymar. Um técnico tem a obrigação de montar um esquema para preservar o seu ídolo, o seu melhor jogador. Como o Haaland jogou lá. O time jogou pro Haaland, esperando 1 ou 2 bolas. E aqui no Brasil, você é muito bom, é descartado. Os técnicos brasileiros estão vendo aí. Se fosse o técnico brasileiro, vocês estão arrebentados com o técnico brasileiro. A imprensa não fala nada, porque vocês são subservientes dos europeus. Vocês querem o Brasil como futebol europeu. Nós não vamos ser europeus. Nós precisamos de driblar, fazer coisa diferente. Jogar contra a Noruega, um time fraco pra cacete, e nós ficamos 90 minutos defendendo contra a Noruega. Aonde já se viu isso? O Brasil defender, ter posse de bola, a Noruega 65% e o Brasil nada, porra. Será que vocês não têm consciência disso? A imprensa não consegue ver essa merda? Que o Brasil jogou com medo da Noruega, porra. Como é que vocês querem alguma coisa com o Brasil, porra? Se vocês estão acabando com o Brasil. Porra. Aí, tá aí o pessoal que gosta do Luxemburgo. O Luxemburgo falando uma coisa importante, né? O time, claro, ele tem que ter o coletivo, tem que jogar coeso, mas ele precisa entender quem são as suas estrelas, né? O técnico precisa entender isso também. E normalmente a gente tem grandes artilheiros, né? Afinal de contas, o que vale no futebol é fazer gol. Você pode fazer um jogo maravilhoso, com dribles fantásticos, né? Com futebol arte, se você não marcar, você perde o jogo. Então, assim, o time tem que jogar para fazer gol, tá? Tem que estar ali com vamos dizer assim, com aquele entendimento, né? Aquela sintonia para colocar a bola no pé de quem vai fazer o gol. E quem chuta tem que fazer o gol, tem que saber finalizar, né? O Haaland ontem, eu vi, né? Ele poucas vezes chutou para gol. Acho que de 2 que ele chutou, as 2 ele marcou, né? E a gente perdeu pênalti, a gente perdeu finalização na cara do gol. A gente perdeu chances assim que são inescapáveis, né? Assim, que a gente não poderia ter deixado passar, né? E no futebol tem aquela velha máxima, quem não fez leva, né? E foi isso que aconteceu, né? Então, a gente tem várias opiniões aqui. Vamos ouvir até a opinião de um cara mais à esquerda aqui. Põe o Casagrande. Aí, pessoal, o estádio tá vazio. O Brasil foi eliminado pela Noruega, perdeu por 2-1, não pegou na bola. A Noruega dominou o jogo por completo. O Brasil perdeu algumas chances, perdeu um pênalti, teve a jogada do Endrick, o goleiro fez boas defesas, como o Alisson também fez boas defesas, mas se você for olhar no geral, o Brasil ficou correndo atrás da bola enquanto a Noruega tocava. O Haaland fez 2 gols, né? Todo mundo conhece o Haaland, assistem a Premier League, assistem as eliminatórias da Copa do Mundo. Eu assisti o Haaland 2 vezes aqui na Copa do Mundo, eu escrevi sobre o Haaland, eu falei nos programas sobre o Haaland. Ele não precisa espaço para correr, ele caminha o jogo todo, ele fica esperando um espaço para ele entrar, ele gosta de antecipar o zagueiro, e ele fez 7 gols nessa Copa e 6 foram de primeira. Só o segundo gol hoje que ele dominou e bateu. Então ele não correu, ele
Ele não precisa correr para fazer gols. Então a seleção brasileira fez uma péssima campanha, a pior depois de 1966. Eu fico pensando naqueles que fizeram campanha pro Neymar vir para a Copa, falando que ele ia decidir o jogo, que ele estava bem, que ele não estava machucado. Muitos da imprensa, muitos influenciadores, muitos fizeram campanha, né? A convocação final da Copa do Mundo, aquela festa cafona, ridícula, patética que a CBF fez. E hoje nós estamos voltando para casa, a seleção brasileira está indo embora e a Noruega está seguindo em frente. Então o que eu digo é o seguinte: se não mudar tudo nessa CBF, se não mudar tudo nessa seleção brasileira, nós vamos continuar passando vergonha e cada vez pior. Nós somos eliminados pela Bélgica, pela Holanda, pela Croácia, pela Alemanha e pela Noruega agora. Então é isso, o Brasil volta para casa e até 2030. Vamos ver se alguma coisa muda. Espero que vocês não peçam o Neymar para a próxima Copa, tá? Beleza? Vocês são as Neymarzetes e influenciadores puxa-saco do Neymar. O Neymar tá mais uma vez, causando muito debate, né? O pessoal da direita depois defende o Neymar. Aliás, tem gente que defende o Neymar, o próprio Luxemburgo, tinha que estar lá no campo, desde os primeiros jogos. O time tinha que jogar pra eles. Aí você tem um Casagrande falando assim, não, o Neymar não tinha nem ter sido convocado. É interessante ver essa perspectiva diferente. Coloca o Felipe Neto falando sobre a responsabilidade do Ancelotti, por favor. Felipe Melo, pelo amor de Deus, desculpa. Pelo amor de Deus. Calma, não é Felipe Neto não, cara. É Felipe Melo, vai, põe lá. É muito fácil você colocar a culpa só no treinador. O treinador tem culpa, sim. Nós trouxemos um dos maiores treinadores da história e ele é o primeiro, é o culpado, tem que ser culpado, sim, porque é o cara, não é? Não é ele que tem um plano? Então ele tem que ser culpado junto com a comissão técnica dele. Mas o jogador que entra em campo. E o jogador também tem que ser culpado também. Muito pra mim, eu até acho que o Brasil mereceu mais. Só que a eficiência da Noruega fez com que o Brasil estivesse eliminado. E quantas vezes nós comentamos antes do jogo? Não pode deixar a bola chegar pro Haaland, faz pressão no marcador da bola, não deixa cruzar. E foi tudo que aconteceu nos gols do Haaland. Primeiro, deixaram cruzar, 2 caras olhando, cruzou, o Haaland antecipou um golaço de atacante puro. O segundo, ele dominou a bola, olhou, chutou e ninguém para fazer pressão. Então assim, eu entendo que o treinador tem as suas convicções. Mas também tem que entender um pouco, sabe? É como eu falei antes, eu entraria com o Neymar de cara do jogo. Eu entraria com o Neymar, sabe? Se de repente se tivesse aquele primeiro tempo, teria convertido o primeiro tempo, o jogo seria uma outra história. Mas enfim, a gente vai falar muito sobre isso, mas realmente um ciclo sem vergonha feito pela CBF, já do antigo presidente, tá certo que agora colheu os frutos, né? Se é que a gente pode chamar de fruto realmente isso aí. O Ari quase teve infarto aqui, eu falei Felipe Neto sem querer, e aí o Ari já tava levantando e indo embora e abandonando a gente pra sempre. Calma, fica calmo, eu nunca vou... no dia que eu colocar o Felipe Neto pra comentar futebol aqui, porque realmente eu enlouqueci, aí vocês podem me abandonar. Coloca agora o Dunga, que fez... Já tem alguns dias aí uma comparação entre a seleção de 94 e 2026. Bom, cara, evolução tem, e muito, né? Primeiro que a gente não tinha vitamina, nem Gatorade tinha naquela época, não tinha nada, isotônico não tinha nada. O nosso chefe de cozinha, quando veio da CBF, era pedreiro na Granja Comari. Tinha que contratar um cara aqui. Tá? O calor ao meio-dia, não tinha intervalo para tomar água, você tinha que tomar. Nós nunca tínhamos jogado uma final ao meio-dia, não sabia a alimentação. Fizemos a mesma alimentação que a gente sempre fazia no café da manhã normal. Tivemos que jogar 90 minutos, prorrogação, não tinha esse intervalo para hidratar. Então acho que a tecnologia veio para ajudar, né? Mas eu acho muito a questão mental, cara. Se tu entrar ali, não importa as dificuldades que vai encontrar, tu tem que superar. Não tem como voltar, não tem como olhar para trás, não tem que continuar. E difícil vai ser sempre. Você vê, né? A gente melhorou no contexto, a gente melhorou em toda a estrutura, toda a infraestrutura. O Dunga tá citando ali com a experiência própria, né? Hoje o atleta dispõe de recursos, inclusive para a parte de condicionamento físico, né? Hoje é outro técnico. Você viu? Eu vi um vídeo um dia desse. Hoje é outro. Eu vi um vídeo um dia desse, os caras treinando indoor com um gramado rolante. Você viu? Tipo uma esteira. Um gramado rolante enorme, rolante com os cones, né? Aquelas coisas todas, e ele desviando, treinando o drible ali no gramado rolante. Quer dizer, você tem todo um sistema, né? Para esses... Você tem uma ciência. Para esses atletas, toda uma ciência. Nada é amador, mas... E por que isso não se reflete no campo, né? Por quê, né? Esse é o questionamento que fica. Vamos mais para 2 opiniões aqui, e aí a gente vai começar a rodar os nossos comentaristas. Porque é importante o contexto, tá? Eu vou segurar. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou segurar e vou entrar. Não, vou entrar logo.
muita gente se pergunta por quê. Ontem mesmo estava o pessoal já falando, né? Mandando que o técnico tem que ir embora, o Ancelotti tem que ir embora, ele tem contrato até 2030, tá? 230 milhões por ano. Ele tem que ir embora, né? Não vai embora, tem contrato. Muita gente falando, o Gilmar, eu mesmo falei assim, fora Gilmar, né? O Gilmar que hoje controla a CBF, tá o filho dele lá dentro, tem contrato com o IDP, é uma politicagem sem fim, né? A gente falou aqui, no primeiro jogo que o Brasil perdeu, a gente falou aqui, pro Marrocos, a gente falou aqui sobre o quê? Sobre a briga, o constrangimento, o conflito de interesse entre patrocinadores, dos jogadores, da CBF, da FIFA, tem tudo isso, tá? E tem corrupção, naturalmente. E a gente já teve alguns ex-jogadores levantando alguns desses questionamentos. E não é novo isso, tá? Isso é velho. Mas parece que só tá piorando esse ecossistema do futebol. Coloca aí o Romário levantando, inclusive, suspeitas sobre convocações para a seleção. Vai. Ô, Sorinho, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu hoje, depois que eu entrei na política, eu tenho acesso a algumas coisas que a maioria dos brasileiros não tem, até mesmo vocês hoje como ex-jogadores e apresentadores de programa. E eu vi e posso afirmar a vocês que o Djalma hoje não pôde ter a oportunidade de jogar na Copa do Mundo, assim como o Djalma, posso falar outros grandes jogadores, pela parte política do futebol que acontece. Porque hoje eu sei que nem sempre, infelizmente, é convocado o melhor. Existe uma coisa política atrás que leva grana, dinheiro, que eles levam, principalmente o pessoal da CBF, que influencia muito na convocação e principalmente numa convocação para uma Copa do Mundo. É triste isso, mas é a nossa realidade. E deve ser duro, né? Ele tá falando, isso aí já tem tempo que ele falou, é igual o Miller também, que numa entrevista falou do que aconteceu com a Nike, lá ainda na década de 90, coloca lá. Ao longo de 20 anos de carreira, 12 de seleção brasileira, com 3 Copas do Mundo, eu vi que realmente o futebol ele virou um negócio. Isso tudo, ninguém duvida, né? E nos anos 90, quando a Nike entrou, 96, na seleção brasileira, realmente o pessoal da CBF chegava pro jogador e dizia assim, olha, assina com a Nike, senão você não vai ser convocado. Isso era falado? Não, era falado não, eu presenciei isso. Você presenciou? Claro. Se ela tinha uma imposição há 20 anos atrás, imagine agora. Lógico que eu não posso falar agora que eu não estou lá, mas em 96 teve sim essa ingerência. Não de escalação, de convocação. Estou especificando. Mas qual o interesse? Lógico, o interesse comercial é muito grande. Porém, o jogador diz assim, poxa vida, o cara da CBF falou assim, se eu não assinar, eu não vou ser convocado. Se eu não assinar com a Nike, contrato com a Nike, eu não vou ser convocado para a seleção. Agora, para finalizar essa primeira abertura aqui, vamos ouvir o Ronaldo, que também já comentou sobre isso em tempos passados. Eu não imaginava tão pesado o sistema. Você não imaginava? Não imaginava tão pesado o sistema. As pessoas na CBF elas não conseguem trabalhar, tudo é muito centralizado no Edinaldo. E as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas entram lá e saem, ou ficam escanteados lá, enfim. E aí, cara, foi assim, em 2 dias. 20 federações tinham respondido, uma carta padrão, todas bem padronizada, com a resposta todas parecidas. Ronaldo, muito legal você se interessar em querer ajudar o futebol. Respeitamos muito a sua trajetória, a sua história e tal, mas não podemos te receber porque estamos alinhados com a excelente gestão do Edinaldo Rodrigues. Todos. Sim, é. Todos. Estamos alinhados com a excelente gestão do Edinaldo Rodrigues. Sendo que, ninguém estava alinhado nada com ele. Inclusive, o relato é que ninguém confia em ninguém ali naquela confusão toda ali. É uma confusão danada ali. E só que, as federações se encontraram numa situação que os benefícios que a CBF manda para a federação e nesse processo eleitoral frágil, ele determina, vem cá, se você ainda tem 1 ano e meio, se você não votar em mim, cara, para de mandar os benefícios para tua federação, em 2 meses tua porta fecha. Caraca, mano. E foi assim que é usado, né? A força de estar sentado na cadeira. E lembrando que o Ronaldo, ele foi literalmente barrado aí de concorrer à presidência da CBF, justamente quando a gente estava naquele debate todo da interferência do Gilmar, o contrato com o IDP, a liminar do Gilmar garantindo a permanência do Edinaldo antes de ser eleito novo, né? Que eu já nem sei o nome dele, desse novo, que foi a única coisa que a gente sabe dele, é a matéria que alguém deu aí, acho que foi do Léo Dias, dele que levou a amante, você viu essa? A amante pra Copa. A amante ficou numa cidade e a esposa em outra. Enfim,
Esse é o nível hoje do nosso futebol. Bom, esse é o enredo, Ari Alcântara. A gente tem corrupção, a gente tem indício de corrupção, tem uma máfia, tem interferência do STF, tem interferência política, tem interferência econômica, tem tráfico de influência, a gente tem o uso, né, dessas grandes marcas que dominam o esporte, que mandam na escalação do time. A gente tem toda uma questão técnica envolvida também na escalação, né? E temos, é a primeira vez que a gente tem aqui uma Copa em que a gente tem um técnico italiano defendendo o Brasil. Desculpe, mas assim, para mim não faz sentido, por mais competente e por mais títulos que o Ancelotti tenha. É claro que isso também tem a ver com essa máquina, né? Quem foi convocado, quem deixou de ser convocado, quem foi escalado, quem deixou de ser escalado. A gente tem muita coisa. Claro que a gente também tem que observar aqui os rivais. A gente tem visto nessa Copa times, seleções de outros países, Cabo Verde, a gente viu aí, dando um calor. Times que normalmente não têm uma grande tradição, mas que hoje também já têm a mesma qualidade técnica de outras grandes seleções com história, né? Então há um nivelamento de qualidade técnica justamente em função dessa indústria global, porque isso é positivo por um lado, né? Porque você tem jogadores africanos, asiáticos, hoje jogando em grandes times europeus, que é a grande indústria, né, do futebol mundial. Então eles, de alguma maneira, tecnicamente estão todos mais ou menos nivelados, né? Só que aí pesa o emocional, pesa talvez justamente o marketing, pesa uma série de coisas. Eu quero ouvir vocês antes de falar aqui o que eu penso e trazer também mais informações sobre como funciona hoje esse bastidor global dessa indústria global do futebol. Bem, eu acho que a gente tem que primeiro discutir isso vamos discutir por partes. Primeiro é a questão do esporte em si como um todo. Eu que pratico esporte praticamente a vida inteira, ontem, fiquei 1h30 na academia para conseguir continuar jogando aos 77 anos de idade. Tem aquela frase, perdedor não tem história, para ter um ganhador tem que ter um perdedor. Isso existe e faz parte do jogo. Então, eu ontem, o jogo que eu vi, acho que a maioria das pessoas não viu. Iniciou o jogo, eu disse pro meu filho que estava vendo do meu lado, que entende bastante. Eu digo, olha, nós temos um risco. Se deixarem uma bola chegar nesse ralo, né, no centroavante, ele faz um gol. Nós não temos zagueiro para marcar ele. Bom, esse é um fato. Agora, vamos começar pela parte técnica. Hoje, o nível de preparação física disponível em todos os esportes é algo impressionante. Para dar uma ideia, na época de 70, um jogador corria 7 quilômetros, mais ou menos. Hoje eles correm 11. A diferença de preparo físico é algo brutal. Ou seja, o incremento de preparo físico em todos os esportes. Para jogar xadrez, o cara tem preparo físico. Então, a ciência por trás do esporte é muito grande. Muito, muito grande. Outro fato. O esporte ele evolui aonde tem dinheiro. Por que se joga futebol na Europa? Porque na Europa, a rentabilidade dos jogos na Europa é muito maior. Ou seja, se você comparar um orçamento de um campeonato brasileiro, um orçamento de um campeonato europeu, qualquer que seja, é ridícula a questão. Por que o futebol, que lá nos Estados Unidos chama-se soccer, não desenvolve nos Estados Unidos? Porque o volume de dinheiro investido em outros esportes é muito maior. Tem um filme que passa na televisão, chama-se A Escolha, que apresenta aquela forma quando eles escolhem os jogadores do futebol americano. Observe que não tem um campeonato mundial de futebol americano, por quê? A estrutura financeira gira em torno dos times. E por aí nós vamos discutir esportes por esportes. Agora vamos ver essa influência política, essa influência do dinheiro. Nós podemos pegar o telefone, chamar ele, viria aqui, chamar um tricampeão de Fórmula 1, que começou a correr na mesma equipe que eu corri de automóvel, Nelson Piquet. E ele vai contar para vocês o que acontece e o que aconteceu em termos de escala, não escala, dá carro, não dá carro, para quem corre Fórmula 1. Então todos os esportes têm essas influências, todos têm. O Brasil tem se saído muito bem em futebol, tanto que o Brasil produz muitos jogadores, tem jogadores que têm tido sucesso econômico muito grande, o Ronaldo que apareceu aqui do sucesso, hoje é um empresário do sucesso, enfim, o futebol tem produzido. O que acontece no futebol brasileiro? O futebol brasileiro, aqui dentro do Brasil, não é diferente do resto. O futebol brasileiro é imagem e semelhança do resto do Brasil. Essa questão da CBF é imagem e semelhança do resto do Brasil. O resto do Brasil é diferente da CBF? Não é. Nós estamos vivendo isso. Nós temos que mudar o Brasil, o sentimento brasileiro. Nós temos que fazer esporte no Brasil. Nós temos que ter esporte nas escolas. Nós temos que começar a incentivar esporte, a cultura. Esporte não é um jogo de interesse, é econômico, dá muito dinheiro? Dá. Mas nós temos que incentivar. Nós temos que pegar os clubes, tem que começar a formar atleta mesmo. Não é botar uma peneira fictícia. Outro dia, um
guardador de automóvel, aquele que fica nos estacionamentos, me encontrou dizendo que se eu conhecia alguém no Rio, porque ele tinha um jogador. Aí eu descobri que ele tinha 10, 12 meninos que ele conhecia da periferia, que ele agenciava como jogador de futebol para ir para uma peneira. Enfim. Você imagina um sujeito que lava automóvel. Então, nós vivemos num país que não trata o esporte como alguma coisa séria. Chega a época da Copa do Mundo de futebol, aí todo mundo se interessa por esporte. A minha esposa, ontem, estava com camisa da seleção brasileira, torcia, ela não sabia quem eram os jogadores. Não sabia que, até não soubesse para que lado estava jogando. Chega no futebol, todo mundo quer se interessar. No dia seguinte, ninguém pergunta na sua casa que esporte o seu filho faz, que como é que ele está sendo encaminhado no esporte no colégio. Da mesma forma como se ensina a alfabetização, tem que se começar a despertar o esporte nas crianças, porque faz parte da cultura, ensina a competição, ensina o comportamento, a humildade. Esporte é humildade, o esporte é humildade. Ontem eu me impressionei, eu até discuti a questão do Neymar, mas ontem eu vi ele aos prantos no final do jogo, me impressionei que esse rapaz com o dinheiro que tem, que já ganhou, chora por uma partida dessas. Esta humildade que a gente tem que ter. As críticas vão vir de A, de B ou C, cada uma com seus interesses próprios. Normal também. Não critico quem critica. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que começar a aprender a tratar a coisa de uma forma homogênea, igual. Então, foi um jogo, perdemos. Já ganhamos vários. Agora, perdemos, vamos entender com isso. Vamos pegar essa paixão pelo futebol, essa paixão pelo esporte e traduzir isso em benefício geral para a nossa população, para as pessoas. Vamos incentivar o esporte. Vamos fazer que jogue qualquer esporte. Qualquer esporte. Peteca, vôlei, basquete, golfe. Qualquer esporte é esporte. Futebol. Agora, o importante é entender o esporte. É isso que nós temos que fazer hoje aqui. Entender o esporte. Eu acho que você foi muito feliz, Ari, quando você fala que o futebol brasileiro é um pouco reflexo do resto do país. É um reflexo dessa absoluta selva que nós vivemos, no sentido de que, como é que um atleta ele vai se sentir estimulado a defender a camisa do seu país, se ele tiver um pouquinho de compreensão, né? Quando ele olha para um país que é maltratado diariamente pelas suas elites, para uma classe dirigente que não tem compromisso algum com esse país, uma classe financista extrativista, uma classe política que é vendida, aí agora se vendendo o Brasil para a China, né? Essa turma aí do PT, é uma gente corrupta, profundamente corrupta, é uma disputa de poder selvagem, ninguém tá nem aí pra nada, ninguém tá nem aí para as instituições, pro Estado Democrático de Direito, pra Constituição, pra cacete nenhum. E o ápice disso é quando você tem um ministro do STF influenciando a CBF. Muita gente se pergunta como é que isso veio acontecer. Veio através dos tribunais desportivos. Os tribunais desportivos são todos aparelhados com parentes desses ministros, do STF, do STJ, etc. Eles viram aqui um mercado brutal, porque você está tratando justamente de uma indústria que movimenta trilhão, alguns bilhões, algumas dezenas de bilhões só no Brasil. Então eles se ocuparam disso aqui, de repente, desses tribunais desportivos, essa influência passou para o comando desses clubes. Tanto é que hoje não é de hoje, né, mas você tem já, historicamente, você tinha gente que se destacava como dirigente de clube, cartola, que depois entrava para a política. Aí você começou a ter o contrário, cartola, político comprando time de futebol. Aí você tem uma tentativa de profissionalização com essas sociedades, né, essas SAFs, né, essas sociedades autônomas de futebol que tentam, vamos dizer assim, trazer fundos de investimento, etc e tal. Só que esse contexto é um contexto absolutamente deletério para o próprio atleta. Esses cartolas, esses dirigentes, estão um pouco se lixando para a formação desses jovens, como você citou, para criar grandes atletas. Eles não têm, na cabeça deles, não existe mais esse tempo. Eles preferem receber a propina deles, entendeu? Do que se dedicar a construir esses atletas e a formar esses atletas. Então, assim, é um sistema que está absolutamente corrompido e vai muito além da indústria por si só, ou da profissionalização do esporte que acontece no mundo todo, porque justamente é uma atividade altamente lucrativa. Então, assim, a profissionalização, ela vem, ela é, assim, você não tem como ela é imparável, tem a ver justamente com o avanço de tudo, avanço da tecnologia, avanço da economia. Mas o problema é quando essa profissionalização, ela dispensa o compliance, ela dispensa a boa gestão, ela dispensa a moralidade, ela dispensa tudo. Ela dispensa o sentimento nacional. Então, infelizmente, na minha opinião, é isso que a gente está vivendo. E o atleta que vai para fora, ele olha para o Brasil e fala assim, eu vou voltar? Nem a pau, para que eu vou voltar para esse país? Para que eu vou defender essa bandeira? Falta gás. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.